Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Nós temos aqui o tema hoje, Engedi, lugar de reafirmar lealdade. 1 Samuel 24, de 1 a 7, fala assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo o Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras monteias. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer, bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Amém. Não é? Então nós temos aqui um exemplo de lealdade, Davi. Não existe nenhuma dúvida de que o deserto é um lugar difícil para viver. Um lugar onde o conceito de sobrevivência toma outra dimensão. Um lugar onde os nossos verdadeiros valores e princípios são revelados no deserto de Engedi. Davi e Saul tiveram a oportunidade de mostrar o que realmente estava nos seus corações. E mais uma vez, nesta oportunidade, Davi demonstrou ser superior a Saul, confirmando sua lealdade e poupando a sua vida, mesmo tendo a oportunidade de matá-lo, e assim ficar livre do seu perseguidor e opressor. Né? Então nós temos aqui uma consciência de lealdade ali de Davi. Teve tudo na mão, mas a lealdade no seu coração levou ele a tomar outra posição, a enxergar Saul ainda como um homem ungido de Deus e que ele não poderia tocar. Davi agiu da seguinte forma. Então, como Davi era ungido de Deus também, Saul foi ungido de Deus, não é? Então nós temos aqui também ungido de Deus, Rogerinho. É isso aí. Amém. É isso aí. Amém. Ninguém melhor do que ungido para falar do ungido. Ok. Então, gente, nós queremos já deixar disponível o nosso telefone de contato, né, o WhatsApp, para você poder interagir conosco, não é? Então, você pode acessá-lo, que é o 98402-9756. Então, você mande a sua participação, seu pedido de oração, e sempre enfatizando aos queridos, né, que não dá para você mandar mensagem de voz, nem ligar para o WhatsApp, nós não temos condições de fazê-lo aqui ao vivo, né? Então precisa ser mensagem de texto mesmo, tá joia? Então participe conosco, tem sido sempre uma grande bênção e um privilégio ter a sua participação, viu? Amém. Amém. Vamos lá num dia. Vamos num dia. Mas olha, quando eu lembro, né, da experiência que eu tive aqui no deserto de Engedi ou Engi, dependendo de como você vai ler, foi realmente algo marcante na minha vida, a experiência que o Senhor me deu quando eu estive em Israel e tive a oportunidade de estar nesse deserto e ver o que é realmente a atmosfera desse deserto de uma maneira específica e o quanto que as cavernas, como Davi estava dentro de uma e também Saul foi para dentro de uma, como essas cavernas acabam sendo algo extremamente importante para a própria sobrevivência nesse lugar. Porque não é um deserto
com uma quantidade muito grande de areia, como a gente tem aquela visão normalmente quando a gente pensa no deserto, de montanhas de areia. Mas são montanhas de rocha e não há nada a não ser rochas e montanhas. Então as cavernas, elas acabam sendo um lugar de refúgio extremamente importante nesse contexto desse deserto de uma maneira específica. E uma experiência que eu tive lá foi de visualizar. A gente estava na abertura da Festa dos Tabernáculos em 1999, que foi uma celebração feita ali no deserto, e nós chegamos ainda, era dia, tarde, e vivemos o momento do entardecer e aquela noite chegando com aquela lua linda, maravilhosa no céu. Foi realmente assim uma experiência muito tremenda, e ver o quanto que esses lugares trazem algo de especial em muitos momentos, porque quando a gente conecta geograficamente com um lugar, ali há uma predisposição para, de alguma maneira, ouvir Deus de uma maneira especial. Não é que há um poder no lugar, mas há uma predisposição nossa, porque nós nos envolvemos e recebemos pela percepção aquilo que está ao nosso redor, e vamos ver e lembrar de histórias e ver situações que foram vivenciadas naquele lugar, e automaticamente a gente se conecta com uma dimensão onde o Espírito fala conosco. E nesse dia foi uma experiência muito linda que eu tive ali nesse deserto, e que seria uma oportunidade extraordinária se você pudesse estar conosco quando nós estivermos lá, passando por lá em setembro, não é? Mas como o deserto é um lugar onde nós somos testados, com certeza. O deserto também é um lugar onde nós mostramos quem realmente nós somos, né? Porque era exatamente no meio da dificuldade, lutando pela sobrevivência, que nós realmente demonstramos aquilo que nós realmente vamos usar em nosso favor. Sim, com certeza. Isso não mesmo. é? Porque ali você vai ter que usar as armas que você tem. Você não tem muitas outras opções, não é? Não é chegar em uma grande loja de departamentos e poder escolher aquilo que você quer. Não, o deserto ele não te oferece essas possibilidades, e aí você começa a ter que tirar de dentro de você aquilo que tem de mais precioso de dentro de você, ou se permitir que Deus tire aquilo de mais perverso também que tem dentro de você. Então, essa oportunidade que Davi teve de mostrar quem ele realmente era, um homem que respeitava a autoridade, respeitava o sistema e o governo, mas, acima de tudo, respeitava a unção de Deus. Isso fez a grande diferença na posição que Davi tomou, né? Eu não conheço o deserto, mas são muitas cavernas que tem lá? Olha, são muitas rochas, a gente não dá conta de ver todas, mas o lugar onde se pastoreia, né? E aí há uma necessidade desses abrigos para tirar, né? Minimizar o calor e o sol que realmente vem com uma força na hora do dia. Vai ser uma benção. Nós temos já várias participações. A paz, meus pastores. Hoje quero agradecer o apoio, orações e bênçãos sem medidas para a minha família. Deus seja louvado, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus de maravilhas. Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos meus pastores Rogério, Rogerinho e Pastor Guerra. Minha gratidão, abraço a Cleides Mourão. Aí mandou um coraçãozão, né? Beleza. De acordo com o sobrenome, Mourão, coraçãozão. Obrigado, Cleides, viu? Deus abençoe a sua vida, a vida do Tiago também, viu? Cremos aí em grandes coisas que o Senhor vai fazer. Aliás, já está fazendo, né? Na vida de vocês, na vida do Tiago também, em nome de Jesus. Nós temos aqui uma outra participação.
Sou Ângela de Belo Horizonte e assisto a Clínica da Alma todos os dias. Acho os assuntos abordados edificantes, gosto dos comentários sempre sábios de vocês, pastores. Parabéns à Rede Super. No nome de Jesus, obrigado. Amém, né? Glória a Deus. Temos mais outra aqui. Bom dia, pastores, a paz do Senhor para todos. Assisto o programa todos os dias e é uma bênção todos os dias. O pastor Guerra sempre traz um tema muito importante, onde a gente aprende muito com as explicações que Deus continue abençoando vocês. Sou de Miraí, Minas Gerais. Obrigado, viu, querido? Obrigado pela sua audiência e também pela sua participação aqui no nosso programa. Isso nos edifica muito. Glória a Deus. Temos mais um aqui. Pastor, namoro uma moça divorciada e é mulher de Deus. Quero me casar, mas não a amo. Como é que é? Pastor, namoro uma moça divorciada e mulher de Deus. Quero me casar, mas não a amo. Porém, não quero terminar com ela, pois sei o gosto amargo da solidão. Entendi agora. Quero muito ser feliz emocionalmente. Seria possível passar a amá-la? Obrigado, sou o Luiz de... Onde é que o Luiz é? Nem falar, né? Nem é bom falar. DDD 35. E aí, quer responder, gente? Porque de repente, se essa moça está escutando, né? Aí complica. Aí tem uma outra mensagem do DDD 35. Será que não é ela? Vamos ver. Não. Olha, amar é uma decisão. Amar é uma escolha. E muitas vezes nós temos uma confusão que a nossa cultura ela estabelece entre nós, que é o gostar e o amar. Gostar e amar não são as mesmas coisas, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que são coisas não só diferentes, mas contrárias. Uma leva para uma direção, a outra para uma direção completamente diferente. Como assim? Eu sempre pensei que gostar e amar fosse a mesma coisa. Não, não é. Quando você tem o sentimento de gostar, você diz para alguém, eu gosto de você, você está preocupado com o seu prazer e o quanto aquela pessoa traz prazer para você, o quanto aquela pessoa te agrada. Isso é que é gostar. E eu posso gostar, né, de uma boa macarronada no domingo, não é? Eu posso gostar de um cafezinho quente com leite e um pão com manteiga. É bom, Por quê? né? É bom. Essas coisas são coisas que me dão prazer. Gosto. Então, quando eu gosto, eu estou pensando em mim, no meu prazer. Agora, quando eu amo, eu não estou pensando no meu prazer, eu estou pensando no prazer do outro. Observe, é completamente diferente. Um me leva a olhar para mim mesmo, o outro me leva a olhar para o outro. Por isso que Deus é amor. Deus não gostou de nós. Deus, apesar de sermos pecadores, então ele viu todos os defeitos que nós temos, apesar de tudo isso, ele nos amou. Ele pensou no melhor para nós. E porque ele amou, ele se deu. Ele tomou a decisão, amou e se doou por amor. Então, Amém. Amar é uma decisão. E você pode tomar essa decisão de fazer essa mulher que está do seu lado feliz e muito feliz. E olha, se você toma a decisão de fazer uma mulher de Deus, sábia, feliz do seu lado, você pode ter certeza que você vai ser agraciado Amém. e feliz também. Agora, em contrapartida, também eu entendo que ele tem que se posicionar, porque vai ficar enrolando a menina aqui, a moça, não é? Eu não quero feri-la, então eu sei como que é difícil a dor da solidão. Mas aí nós estamos falando aqui de lealdade, não é? E ao mesmo tempo de posicionamento, então tem que se posicionar. Tem outro detalhe, né? Está saindo de um relacionamento, Jesus amado. não é? Aí, Ainda bem que foi o Rogerinho que respondeu, porque ele é mais brando. Ô, Jesus. Nós temos aqui outra participação.
A paz, meus irmãos, gosto muito do programa, que Deus os abençoe. Muito obrigado. Sofri uma decepção há 6 anos e acho que não vale a pena lutar pelo meu casamento. Sou casada há 44 anos. Minha irmã, deixa eu perguntar para você. Você gostaria que a gente dissesse o quê? Se você já decidiu. Isso aqui é um pensamento, sabe, determinista na sua mente. Não vale a pena lutar pelo casamento. Você quer que eu diga o quê? Eu não posso lutar por você se você não quiser. É uma decisão. Acabamos de falar aqui, amar é escolha. E amar significa abrir mão dos nossos próprios direitos. Amar significa, sabe, não ficar, não se ensoberbecer, não se ufanar, sabe, perdoar 70 vezes 7. Claro que a gente precisa ver também na vida do outro, não é? Ou seja, um posicionamento, mas você não nos dá a escolha de responder nada para você. Você diz assim, ó, não acho que vale a pena lutar pelo meu casamento. Se você acha isso, você que está inserido no contexto, o que a gente pode fazer, não é? Agora é interessante, né, Rogério? Porque demorou 44 anos para chegar a essa conclusão. Eu não quis entrar nessa parte, eu pulei essa página, né? Mas já que você tocou, tá certo. Tempo, né? Entendeu? Vamos mais um aqui. Ok. Temos aqui uma outra participação. Muito bem. Mandou uma mensagem de voz, infelizmente não dá para a gente ler. Bom dia a todos da Clínica da Alma, meu nome é J. Teles. Minha pergunta é, casamentos entre primo, Levítico 18:6 fala da parentela até 2º grau. Me tira essa dúvida em nome de Jesus. Olha, Levítico ele não é específico na relação de primos, ele é muito específico na relação entre irmãos e na relação entre tios e sobrinhos, e isso é muito claro, né? Mas na relação de primos, Levítico ele não trata essa questão com essa clareza. Agora, há determinados contextos familiares onde essa relação não é vista com bons olhos. Talvez seja esse o seu contexto familiar, não é? Mas há também outros contextos familiares onde isso não tem muita importância. Eu acho que o que você precisa é avaliar o contexto familiar em que você está. Dito, até com muita frequência acontece, em cidades menores, cidades do interior, onde a oferta, né, acaba sendo menor e esses relacionamentos acontecem com alguma frequência. Mas aí eu acho que vale mais você considerar o contexto familiar em que você está, né, do que mais o contexto bíblico. Ok. Nós temos aqui ainda mais algumas participações. Paz do Senhor, a palavra está maravilhosa, Deus abençoe você sempre. Orem por mim, eu estou com tendinite no ombro, toco na igreja, às vezes dói, mas amo tocar, não quero parar de tocar para o meu Salvador. O nome é Thaís Cristina, só não diz de onde é, mas também DDD 35, interior aqui de Minas Gerais. Ok? Temos mais uma participação. Paz do Senhor, pastor, esse programa é uma bênção. Sou Eusébio de Extrema, Minas Gerais. Estou assistindo, também DDD 35. Que bênção, viu? Deus abençoe, Eusébio. Obrigado pela sua audiência. Bom dia, pastor. Sou Mara de Campos. Sou grata a Deus por levando, não sei se ela quis dizer isso, mas homem de Deus para nos abençoar. Tenho assistido o programa e tenho aberto o coração. Tenho vontade de conversar com vocês pessoalmente. Obrigado. Quem sabe, né, Deus coloca essa oportunidade para nós, vai ser um grande privilégio poder conversar com você pessoalmente. Temos aqui DDD 31, a paz, boa tarde, me chamo Antônia, moro em Belo Horizonte, estou com uma irmã que mora em Brasília. Trouxe ela semana passada para minha casa, pois ela é serva de Deus, também ministra de louvor, mas hoje se encontra com síndrome de pânico e está precisando com urgência da ajuda de um psicólogo e psiquiatra.
Gostaria que vocês me orientassem a esse respeito, pois sei que vocês têm pessoas capacitadas, pois ela está tendo medo, palpitação no coração, está à base de remédios, aguarda o retorno. Foi o clínico geral que a medicou. O nome dela é Leiliane. Nós vamos orar aqui. Agora eu peço para você, já que você está em Belo Horizonte, já entrar em contato com a Clínica da Alma, já agora, se você quiser, pedir para a nossa produção colocar aqui o nosso endereço e os telefones de contato, e você já entrar em contato com a clínica, né, para ver um agendamento lá de um psicólogo ou mesmo alguém que possa atendê-la, já talvez hoje mesmo, dentro da nossa agenda lá, e também para ela poder preencher uma ficha de aconselhamento, porque além de um psicólogo vai precisar de um atendimento espiritual, né? Porque a gente não sabe de onde as raízes que têm levado a estar dessa forma, tá bom? Então você pode entrar em contato lá e levá-la diretamente lá, se você quiser, à tarde. Nós temos a equipe lá para poder atendê-la e ajudá-la, tá joia? E aí, Guerra? Vamos lá. Não ouviu os conselhos ou maus conselhos de seus homens. Ele não deu ouvido, né, aquele conselho que os homens deram. Davi, né? Davi. Nós podemos colocar um mau conselho, né? Que eles tentaram fazer com que Davi ou vingasse ou tirasse o inimigo do caminho, né? Que Saul ali, ele estava perseguindo Davi. Mas o coração de Davi, né, esse coração de lealdade, levou ele a não ouvir esse conselho negativo dos seus colegas lá. Então ele não deu ouvido, ele fez aquilo que ele sentiu de Deus, que é o que Deus colocou no coração dele, um coração puro, um coração leal, e ele não tocou naquele homem Saul e não fez o que aqueles homens pediram ele para fazer. Ele simplesmente viu que era ungido, né? E ele respeitou a unção de Deus sobre Saul. Ele respeitou a unção de Deus sobre Saul ali. Então ele teve, né, não ouviu o conselho, na lealdade dele, ele teve o respeito e ouviu o seu coração. Né? Muitas vezes nós temos que ver, eu vou ouvir o que? As minhas emoções, vou ouvir meu coração, vou agir com razão, eu tenho que ver qual atitude que eu vou tomar. E aí? Mas é isso, Guerra. Primeiro, quando você está numa situação e você está cercado de pessoas, de uma forma até de se esperar que a opinião dessas pessoas venham influenciar você. Então, mas quando você está fundamentado em princípios e as opiniões que você escuta não testificam com os princípios que você tem, aí então você vai ter condição de rejeitar estes maus conselhos ou estes conselhos que não estão alinhados com aquilo que é um princípio que você traz dentro de você. Davi, ele sempre foi leal a Saul. Todo tempo ele foi leal a Saul. Mas Davi não foi leal somente a Saul. Davi foi leal a Deus. Sim. Então, é a lealdade de Davi a Deus e que fez com que Davi fosse leal também a Saul. Porque ele reconheceu a unção de Deus em Saul e sabia que Saul tinha sido conduzido para aquela posição não por mão de homens, mas pela mão do próprio Deus. Agora, isso é extremamente importante. Com certeza. Porque ele, então, entende que da mesma maneira que Saul foi conduzido por Deus e a unção de Deus estava sobre Saul, havia também uma unção de Deus sobre ele. Então, aí é a questão, né? Como que Davi veio e se relacionou com essa questão da lealdade, reconhecendo um princípio de lealdade em Deus. E aí ele plantou uma semente. Com certeza. Né? Então, sim, não ouvir maus conselhos. E a Bíblia, ela realmente nos orienta a não ouvir maus conselhos. Não ouvir o conselho do ímpio.
né? Então, e Davi realmente fez isso. E isso não foi tão difícil para Davi, porque ele reconhecia a unção de Deus e a direção de Deus na vida de Saul. E isso fez diferença. Com certeza. Temos aqui mais participações. Bom dia. Pastor, poderia orar por mim, pois passo por um momento de dificuldades financeiras, por ter contraído dívidas. Meu nome é Giovanni. Obrigado, Giovanni, por você ter enviado, né, aqui a sua participação. Nós vamos orar sim, tá bom, aqui no final do programa. Temos aqui a participação da Ana Gabriela, de Vilhena. Olá, estou assistindo a Rede Super, que Deus possa abençoar vocês. Sou Ana Gabriela de Vilhena, a paz do Senhor. Aprendo muito, que Deus possa abençoar vocês. Obrigado, em Vilhena. Ok, amém. Temos aqui outra participação. Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Bom dia, amados de Cristo. Hoje é um dia de vitória e dia de derrota para Satanás. Amém. Creia somente e verá a glória de Deus. Evangelista Juarez. Bom dia, o programa é ótimo. Obrigado, viu, Juarez? Que o senhor continue também trazendo a você vitórias. Nós cremos nesse Deus poderoso. Paz, pastores. O programa Benção. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Aprendo muito com vocês. Deus abençoe. O nome é Aderiano, de Marília, São Paulo. Obrigado, viu, Aderiano? Em nome de Jesus. Pastor, eu gosto muito do seu programa. Eu não perco o seu programa. Que Deus abençoe vocês. A Ivani, eu acho que é pessoa, alguma coisa assim, daqui, DDD 31, não deu para entender muito bem. Temos uma pergunta aqui também, DDD 31, como diferenciar amor de paixão? O pastor Rogerinho já falou sobre isso, pois uma parente minha sofre com um marido acomodado, que vive às custas dela, a humilha e ela diz que não termina porque o ama, mas eu acho que ela já acostumou com a companhia dele. Aqui é mais está relacionado aqui é dependência emocional, não é, Rogério? Então acho que a palavrinha assim bem rapidinho sobre a diferença disso, né? Nessa questão, ela pode realmente amá-lo, sim, não resta a menor dúvida, até porque o amor, ele não acaba. Então, se ela, assim diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, tá certo? E eu creio. Então, se o amor que ela tinha antes continua sendo o mesmo e ela se permite nessa situação, entendendo que essa é a maneira de comunicar amor ao seu marido, ao seu esposo, então isso é uma coisa que ela precisa avaliar ou não, tá certo? Agora, toda relação, e isso é importante frisar, toda relação ela tem um ganho. E você pode ter certeza que a sua prima está tendo um ganho em manter essa relação. Porque o dia que ela deixar de ter um ganho nessa relação, ela vai reconsiderar, inclusive, não o que ela sente pelo seu marido, mas o que ela sente por si mesma. Porque nós temos uma outra questão do amor próprio. Nós amamos o outro, mas também devemos amar a nós mesmos. Com certeza. Nós temos aqui a participação da DDD 13, né, interior de São Paulo. Diz assim, bom dia, tenho aprendido muito com vocês, apesar de me encontrar angustiada, às vezes desesperada, mas Deus tem me dado força a prosseguir, não é? E eu gostaria que orassem por mim, pois o inimigo tem soprado ao meu ouvido que acabou para mim. Mas lá no fundo, escuto uma voz dizendo, prossiga, não é? Então eu estou assistindo o programa, está uma bênção, orem por mim, pois ela tem de ter um casamento frustrado. Nós vamos orar, não é, em nome de Jesus, para que, em primeiro lugar, você saiba exatamente quem você é em Cristo Jesus. Porque muitas vezes essa frustração está dentro de você. E tudo aquilo que você faz ou se envolve acaba sendo frustrante. Mas a frustração está dentro de você, ela precisa ser resolvida dentro de você, para que você possa olhar com olhos assim, sabe, verdadeiramente os olhos equilibrados
de quem verdadeiramente você é. Tá joia? No nome de Jesus nós vamos orar assim. Mais uma aqui. Paz, pastores, vocês são uma bênção. Pastores, meu esposo não é cristão e só vai à igreja quando as coisas apertam. Será que um dia ele aceitará Jesus verdadeiramente? Uma vez que a família dele é muito idólatra. Orem por mim, sou Edilene, do interior de Minas Gerais. Né? Amém. Olha, que bom que as coisas apertam, né? Porque Deus sabe exatamente como trabalhar com cada um, não é mesmo? Exatamente. Deus sabe. Não se preocupe com isso, não. A sua postura como uma mulher sábia que conhece o Senhor é você continuar, então, sendo essa mulher de Provérbios 31, sabe? Edificando seu lar, abençoando seu esposo, orando por ele, né? E fazendo o seu papel como uma mulher sábia. Deixa que a obra do Espírito Santo ele sabe fazer muito bem. Aliás, ele é especialista, não é mesmo? O problema é que às vezes a esposa quer fazer o papel do Espírito Santo para acelerar as coisas, porque está demorando demais esse negócio. E aí acaba atropelando, né, Guerra? Aí atropela tudo. Então, faz o seu papel de mulher sábia, olha, abençoe, honre seu cônjuge, coloque ele para cima, porque Deus sabe como apertar os nossos parafusos. E porque vai acontecer, não te preocupa não, viu? Não é mesmo? Não é por força nem por violência, Exatamente. mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Amém. Não é? E uma outra coisa, na hora que você leu, se ele só vai quando a situação aperta e você quer que ele vá, quando a situação apertar, não interfira no que Deus está agindo. Por favor. Não ore para que Deus folgue. Continue deixando Deus apertar a situação. É assim. E aí, Guerrão? Já nós temos aqui duas situações. Primeiro, ele honrou a Saul. E segundo, ele honrou a Deus. Né? Porque Saul estava ali. Ele honrou ele em questão de submissão, em questão de olhar ele ainda como rei e como ungido. Entendi. E honrou a Deus porque ele usou a lealdade dele. E isso é de Deus para o coração dele. Você entendeu? É Deus trazendo para o coração dele. Então o que ele fez? Ele honrou a Deus nisso. Né? Primeiro honrou Saul como o rei, né? E como, né, que ele foi criado, o amor dele por Saul também, não é? Mesmo Saul perseguindo ele olhava Saul como rei. E também honrou a Deus por Deus, né, ter escolhido ele também e por ele saber que ele seria o próximo rei. Só que não seria o momento ainda, né, dele tomar a posição, tomar posse. Tinha um momento de Deus. E ele soube entender isso. E é muito importante a gente saber entender o momento de Deus. E muitas vezes as pessoas vão entender o momento de Deus lá no deserto. Não, sim, o deserto é um excelente lugar para isso. Aí vai entender. É o aperto. É o aperto, aí vai entender. Ô, Guerra, é muito interessante quando a gente coloca a questão da honra junto com a questão da lealdade. Sim. Porque a lealdade, ela gera honra. Não tem como alguém ser leal sem demonstrar lealdade honrando a pessoa. Então, lealdade anda de mãos dadas com a honra. É quase que impossível alguém ser leal e, sendo leal, desonrar. Sim, né? Como, porque a lealdade ela vai realmente gerar essa atmosfera que proporciona a honra. E aí, com essa honra, nós temos duas questões, né? A questão de honrar a Saul, e aí, como você já disse, honrar Saul como pessoa, honrar Saul como rei, honrar Saul como ungido do Senhor. E entendendo que aquela posição, e aí eu vejo algo extremamente importante nessa lealdade, é entender que, apesar do comportamento de Saul, ele estava revestido de uma autoridade, e essa autoridade era uma autoridade que também era dada e respaldada pelo seu próprio povo.
Então, honrar a Saul era honrar a nação, era honrar as 12 tribos, era honrar o seu povo, a sua origem, porque ele estava ali como rei e representante daquele povo e daquela nação. Então, a honra a Saul e a lealdade de Davi para Saul ia muito mais de uma lealdade pessoal. Ela ia além disso. Ela ia a lealdade dele como um povo, como as leis do povo e toda a cultura do povo. A outra questão de honrar a Deus é reconhecer que Saul estava no lugar que estava, foi porque Deus colocou ele naquele lugar. Amém. Né? Então, quando ele toma a decisão, não tocarei no ungido do Senhor, ele está honrando o Senhor e reconhecendo a soberania do Senhor e o governo do Senhor. Então, essas são duas situações extremamente interessantes. Então, nesse caso, eu vejo que Davi, ele foi leal, sim, mas ele não foi leal somente a Saul e a sua casa. Ele foi leal também a Deus, ele foi leal ao povo de Israel, ele foi leal ao sistema e às leis e ao governo estabelecido pela nação. Então ele provou a sua lealdade em todos os âmbitos, quando ele toma a decisão de não tocar no ungido do Senhor. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.